Olá, então continuando com o planejamento de misturas, dessa vez com um exemplo com duas respostas, eu vou utilizar os mesmos dados da playlist de planejamento de misturas do professor Edenir e foi utilizado um estudo que verificou a influência de três variáveis em duas respostas, sendo essas respostas a concentração de chumbo extraído na fração orgânica e a concentração de chumbo extraído na fração residual. Então, primeiramente, vou importar a planilha contendo as variáveis codificadas e as respostas para o R. Então, já está aqui a planilha. Então, temos as três variáveis, a resposta F2 e a resposta F3. Então, assim como no exemplo anterior, nós vamos rodar um modelo com a função mixModel. Ela faz parte do pacote mixesp. Vamos utilizar o mixesp e o nlcopt. Eles têm que estar carregados. Então, aqui está o nome da planilha, da resposta, F2, as variáveis e o modelo 4, que é o cúbico simples. Então, rodando esse modelo e a função summary, nós temos as informações do modelo e temos que a variável, o coeficiente 1 e o coeficiente 2 são significativos. Então podemos recalcular esse modelo com a função lm, não esquecendo de colocar o menos 1 antes dos coeficientes para não ter a constante. Então o modelo recalculado com a coeficiente 1 e 2. E podemos plotar o gráfico para essa resposta, colocando o modelo recalculado, as dimensões que são as variáveis, contorno e fill in true, e o nome de cada variável, no caso a matéria orgânica, a óxido de ferro e a caulinita, a paleta de cores e color key in true. Então, rodando para plotar o gráfico, temos aqui o gráfico, e além disso, para obtermos a maximização da resposta, temos que criar as funções, a função AC otimizada e a função de restrição. Então, da mesma forma que no exemplo anterior, vamos criar a função AC otimizada com a função predict do modelo recalculado, com as variáveis aqui. Então, está criada a função e a função restrição. E como é um planejamento de misturas, as três variáveis devem somar 1. Então, essa é a única restrição. Então, pronto. E o ponto de partida, no caso, 1/3 para cada variável. E agora, usando a função solNL, os argumentos são ponto de partida, x0 que acabamos de criar, a função a ser otimizada, a função da restrição, o limite inferior, que vai ser 0 para as três variáveis, o limite superior, também para as três variáveis, vai ser 1. Então, já podemos obter as condições para maximizar a resposta. Então, pegando o elemento par da função do solNL, que foi armazenada nesse objeto, nós teremos o nível das variáveis para a resposta maximizada. Então, nesse caso,
para maximizar a resposta, a variável 2, que é o óxido de ferro, deve estar em 1 e as outras em 0. E a resposta nesse nível vem da coluna Fn, que veio da função SOLNL. Então, para essa condição, a resposta vai ser de 1903,32. Assim como os coeficientes do modelo, a resposta se aproximou bastante do que foi obtido utilizando o template misturas e o solver. Então, agora podemos fazer para a resposta F3. Então, novamente rodando o modelo, mudando só o nome para F3. Lembrando que aqui em response o nome é o nome da coluna da planilha de dados. Então aqui F3. Caso coloque qualquer outra coisa lá, ele não vai encontrar. Então tem que estar o mesmo nome ali. Então rodando o modelo e a função summary, nós temos que o coeficiente 1, 2, 3 são significantes, assim como da interação de 1 com 2 e 1 com 3. Então podemos recalcular levando em conta somente esses coeficientes. Então temos aqui o modelo com todos os coeficientes significantes. Então plotando o gráfico da mesma forma, temos aqui o gráfico e semelhante a resposta 2, basta rodar as duas funções, a ser otimizada e a função de restrição, o ponto de partida, e colocando na função SOLNL. Então aqui nós temos que, para obter a máxima resposta F3, também o óxido de ferro deveria estar em 1 e as outras duas em 0. E a resposta seria de 2726,57. Porém, assim como aconteceu no solver, se rodarmos usando a variável 1 em nível alto e as outras em 0, nós teremos uma resposta maior de 2804,4. Isso, assim como no solver, se dá pelos coeficientes serem muito próximos, o 1 e o 2. Mas então, para obter a máxima resposta, a variável 1 deve estar em 1 e as outras duas em 0. A variável 1 sendo a matéria orgânica. Então é isso. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.